Pois é, o que eu acho a respeito do que você está falando? Fala de novo. Os filhos, cuidar dos pais na velhice. É necessário cuidar dos pais na velhice, que eles perdem a força, não tem mais, nem tem força, nem tem mais ânimo como antes tinha, não tem mais o esforço que tinha, né? Então é necessário que os filhos cuidem dos pais. E agora, nesse final de tempo, a gente está vendo que os filhos estão abandonando os pais de qualquer jeito. Minha querida, eu vou explicar isso dentro daquilo que o Senhor me faz compreender. Nós vem falando que para os filhos ser educados, os pais precisam educar seus filhos. Um filho que é criado de qualquer jeito, ele não vai ter cuidado com os seus pais. Ele não vai ter amor, não vai dar carinho. Você está entendendo? A primeira visão de um filho no dia de hoje, o primeiro cuidado do filho no dia de hoje, é colocar o pai no asilo, a mãe para lá, porque ele tem um caminho a seguir. E ele não quer que tenha pai com nada. Então, para um filho cuidar de um pai nessa idade, primeiro o pai tem que ter cuidado e ensinar o filho o caminho correto, que é a palavra de Deus, que é o que a Bíblia diz, educa a criança enquanto pequeno, para quando for moço não se desvie dos seus ensinos, do caminho do Senhor. Quer dizer, o que eu entendo com isso? Um filho para amar o seu pai, cuidar dos pais, honrar seus pais e amar, ele primeiro precisa receber do pai esses cuidados. Você está me entendendo? Mas se ele é um filho que ele não recebeu amor, não recebeu carinho, levantava, o pai estava fora, acordava, o pai estava fora, a mãe não era presente, qual é o cuidado que esse filho vai ter com o pai? O mesmo cuidado que ele deu para os filhos é o que ele vai receber dos filhos para ele. Verdade. Hoje a gente está vendo que filho não está mais se preocupando com seus pais. A gente antigamente que via filho honrar pai, honrar mãe, né? Honrar significa amar. O filho não poderia ver o pai precisar de alguma coisa que o filho estava em cima. Eu não falo isso geral, eu falo, nem sempre a gente vê filhos que têm cuidado com seus pais e demonstram amor suficiente. A gente está vendo que muitas vezes os pais estão abandonando seus filhos. A mãe está abandonando seus filhos. Não todos, mas tem muitos que estão trabalhando nesse fim, porque não está dando conta. Existe um entendimento muito mais além de que cuidar da responsabilidade. Quando eu falei que a mulher tem muito trabalho dentro da sua casa, tem. O trabalho é suficiente para a mulher não se ausentar do lar. Mas hoje divide a situação, o homem não ter mais aquele entendimento que ele é o cabeça, é o responsável para assumir aquela missão. A mulher às vezes é preciso sair de casa. Eu não estou falando da mulher que trabalha, porque tem mulher que trabalha dentro de casa, ela está cuidando da casa, mas tem mulher que larga a sua casa e vai trabalhar fora. Esse é que é o perigo. Esse é que é o perigo. Amém? Amém. Então nós vamos aqui no terceiro ponto, o texto que fala da promessa aos filhos que honram aos pais. Deus faz uma promessa tão linda aos filhos que honram os pais. Os filhos que honram seus pais é chamado de sábio. Em Provérbios 13, verso 1. Seu comportamento é aceitável diante de Deus. 1 Timóteo 5,4. Aquele que não cuida de seus pais é pior que os descrentes. 1 Timóteo 5,8. E a palavra faz muita promessa aos que honram seus filhos, seus pais. Primeira promessa que faz é a longevidade de vida, quer dizer, tem longa vida, está em Êxodo 20, verso 12. Uma promessa de longa vida para aqueles que honram seus pais. Outra promessa será
protegido. Provérbio 4:6. É uma promessa para quem honra os pais, ser protegido. Terceira promessa, será proposta para que te vá bem. Efésios 6:2. Então, são promessas que só é para aqueles que honram seus pais. Quem não honra pai e mãe, não tem nenhuma promessa boa para a vida dele. A promessa é maldição na vida, condenação. A maneira como honramos Deus reflete na forma como honramos aos nossos pais. Aí, o que você acha disso? Se nós não honrar Deus, nós não honrar nossos pais, não tem como nós dizer que honra Deus, porque é um mandamento de Deus nós honrar nossos pais, né? Então nós já quebramos uma regra e não podemos provar que nós honramos Deus. Nós não honramos Deus. E temos que honrar os pais porque foi Deus que criou os pais, um projeto de ter família na terra, para que viesse ter as comunidades bem sucedidas. Não é verdade? Como você acha disso aí? Sem família poderia ter uma comunidade saudável? Não. Não tinha. Olha, é aquilo que eu estou falando desde o princípio. Um filho, para cumprir todos esses princípios que a Bíblia está falando, primeiro, ele tem que receber. Ou seja, o ensino da Bíblia, para que ele não se esqueça daquilo que aprendeu. O que é? Ele recebe do pai o amor, o carinho, a dedicação, a atenção. E ele vai crescendo dentro dessa visão. Você está entendendo? Então, quando ele é ensinado de pequeno, como a Bíblia está referindo, com todas essas situações, essa condição que nós estamos falando, que está citando a palavra, então ele vai ser um filho abençoado. Ele recebe da parte de Deus aquilo que ele precisa receber, talvez nem receba do pai, mas divide o amor que ele está dando, o carinho, a atenção para seus pais. Não importa a situação, mas os pais foram carinhosos, foram bem. Foram os pais que deram para ele o suficiente, o conhecimento da verdade. Então eles vão amar. Isso vai cumprir porque Deus não mente. Você está entendendo? E todas essas promessas chegam a seus filhos e você vê as coisas acontecendo. Mesmo na idade você vai ver os filhos sendo abençoados. Porque você mesmo criou esse caminho para ele, você ensinou. Por isso que a educação dos filhos começa dentro de casa. Por isso que eu quero falar, família que não educa é uma família que nunca foi educada. Porque a educação não vem de filho para pai, vem do pai para o filho. Passa de geração em geração. Então eu recebi do meu pai, eu vou passar para meus filhos aquilo que eu recebi do meu pai. Você está entendendo? Eu vou passar para meus filhos aquilo que eu recebi dos meus pais. Então, as coisas só acontecem mediante a obediência. Porque se eu for desobediente a Deus, como meus filhos podem me obedecer? Será que pode? Tem como eles vão me obedecer? Se eu não ensino para eles a verdade, como eles podem ter verdade na vida? É complicado. É um conceito grande esse negócio de família. É por isso que eu falo que essa geração está complicada. Os pais estão confundidos. Os pais não estão compreendendo a missão que tem para cumprir. Aqui, aqui aí. Essa daí tem? Tem. Esse aqui é o... Dá para ver? Mateus 4:6, o que está dizendo?
Mateus 4, 6. É muito miudinho. Está dizendo aqui na revista, diz isso. Não tem bem que não tem um livro de Mateus aqui, nessa Bíblia. 6. Aleluia, Jesus. Fica muito bom. Amém? Então nós vamos estar finalizando aqui, nós vamos ver, já vimos aqui que o filho tem que cuidar do pai na velhice. E nós vamos estar vendo que é o tempo que o pai mais precisa do filho e é o tempo que o filho despreza, né? Mas a gente viu que Jesus, em momento nenhum, ele desistiu de fazer a vontade do pai, né? Então a gente viu que Jesus foi obediente aqui na terra e fez toda a vontade do pai. Era para dar exemplo para os filhos aqui na terra, andar dentro da obediência, fazendo sempre a vontade do pai, né? Jesus foi um exemplo de tudo, ele deixou um exemplo claro para que as pessoas possam viver esta verdade. Só que as pessoas não querem viver. O exemplo de Jesus não tem como comparar. Tá? Ele é único. Verdade. Ele é perfeito, por isso que a palavra diz que ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é o primogênito do Senhor, de Deus Todo-Poderoso. Então ele seguiu, o único que seguiu, por isso, ele é Jesus. Então a gente tem que fazer a vontade do pai, como Jesus deixou o exemplo dele, né? Jesus, ele fez tudo dentro da vontade do pai, sem desistir de nada. Sim. Ninguém tirou ele da obediência ao pai. Mas o que eu quero explicar a respeito do que você está falando, uma pessoa só pode dar aquilo que ele recebe, ele tem. Se ele não tem, ele não pode dar. Você está entendendo? Um filho, ele é um filho bom ou um filho ruim, dependendo do Criador, do Pai, do responsável por ele. Você está entendendo? Verdade. Deus, por isso que eu falo que Jesus foi um exemplo. Ele é um exemplo de pai, é um exemplo de filho, é um exemplo de salvador, é um exemplo de tudo. Ele não quebrou nenhuma regra. Ele seguiu cumpriu tudo. todo o mandamento. Ele cumpriu todo o mandamento. Quer dizer, quando ele cumpriu, ele estava falando, olha, tudo que eu fiz é para vocês fazerem isso aqui. É verdade. E até no dia do batismo dele foi cumprida ali um mandamento, uma profecia na vida dele. E ele mesmo respondeu. A gente vem aqui em Mateus 3, no versículo 15. Jesus respondeu: deixe assim, por enquanto convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Então, tem que ser cumprido. Amém? Tem que ser cumprido, amém. Pois Glória a Deus. Mas para cumprir isso aqui, Então, é a justiça de Deus dentro da família. quem primeiro tem que cumprir isso aqui é o pai, o cabeça da casa. Se o pai quebra uma regra, os filhos vão viver quebrando regra. Eles vão ver, eles vão aprender aquilo que eles estão vendo. Verdade. Sabe? Então, por que a palavra está chamando e mostrando a verdade? Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, ele está falando a maneira da gente andar. É verdade. Tá? Ele promete também que ele não veio trazer riqueza a essa terra. Ele não promete riqueza ao homem, não. Ele promete, o que ele fala, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vai vencer no meu nome. Nós vamos vencer no nome de Jesus. Outra coisa,
Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é a vida que transforma, né? A transformação vem através de Jesus. Se eu viver mediante essa palavra, eu estou cumprindo com o dever. Aquele jovem rico, o que Jesus falou para ele quando ele chegou até Jesus? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, conhece os mandamentos, todos eles eu cumpro, desde pequenininho. Ele foi educado nisso. Mas Jesus falou para ele, falta um para você cumprir. Verdade. Vá, venda tudo o que tem e divida com os pobres. Ele não quis largar o que tinha, e nem quis abrir mão daquilo, porque o coração dele estava ali. É o que muitas pessoas hoje estão fazendo, o coração está ali naquilo que ele quer, naquilo que ele colocou, obstinou o coração. Quer dizer, o ensino, para mim aprender com Jesus, eu tenho que largar a mão de tudo. É verdade. E viver aquilo que eu fui destinado. Ou eu faço o que é para fazer, ou não faço. Com Jesus não tem meio termo. Tá? Então, assim, hoje a gente vê uma coisa tão desordenada que está difícil a casa de Deus. Esse lugar onde é chamado casa de oração. A casa de oração é a casa de Deus, onde o povo se reúne. Está vazio, porque o povo está impregnado em buscar dinheiro, grandeza, fama. O povo quer coisas além da palavra. Verdade. Por isso a casa de Deus está assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por esse momento aqui. Também eu quero agradecer minha esposa por estar do meu lado, né? Amém. Nós não somos pessoas sábias, formadas, sábio é Deus, formado é o Senhor, e é Ele que passa para nós essas instruções, e nós estamos aprendendo com Ele devagarzinho, porque às vezes a pessoa diz, mas onde está Ele? Ele está aqui, Ele é a palavra, Ele está aqui. Então nós estamos aprendendo com Ele, servir a Ele da maneira correta. Amém? Amém. Quero pedir àqueles irmãos que têm costume de nos ouvir, de seguir a nós pelo status, né? Eu quero pedir aos irmãos que nos ouvem através para aqueles que nos ouvem e seguem, que ele deixe o seu like, né? Seu like, ativa o sininho quando aparecer aí, né? Que vai estar lá, para deixar o seu comentário, né? Para falar o que você está achando dessa palestra. Não é uma coisa eloquente, não é uma coisa, mas nós estamos falando daqui, da palavra. A Bíblia Sagrada, o que nós estamos falando está tudo aqui. Qualquer um que conhece a verdade sabe que nós não estamos falando de nós não temos nada para falar. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Compartilhar também, né, para abençoar a vida de outras pessoas, né. Os irmãos, a pessoa compartilha com os vizinhos, com os parentes, né, a palavra de Deus é muito boa, né, então eu quero agradecer a Deus por aqueles que nos ouvem. Então, quando você compartilhar, você também deixa o seu nome, né, e escreva no canal para a gente saber de onde está falando, porque às vezes a gente fica em dúvida. É muita gente, mas não apareceu pessoas que está aparecendo. Eu quero conhecer você, eu quero orar também por você, eu quero apresentar a Deus através das orações. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe e que Deus proteja a todos. Amém? Fico com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos, família. Em nome de Jesus. Um abraço para cada um e que continua vendo e aprendendo mais sobre a família. Em nome de Jesus. E nós vamos continuar, se Deus quiser, nós vamos estar trazendo mais novidades. Amém? Louvado seja.